Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente sabe, mas faz ao contrário. Às vezes a gente sabe, mas parece que não sabe. Amém? Abra sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 3. Vamos ler o verso 15 até o 17. Amém? Que diz: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. Até aí. Glória a Deus. Amados, essa é uma passagem que, lendo apenas o que nós lemos, quem não conhece a história não entende nada. Não entende nada. Fazei covas e encher de água, vai beber vocês. Enfim, quem não conhece essa história, não entende nada. Não entende nada do que o profeta Eliseu está falando. Não entende o verdadeiro significado disso aqui. Não entende a dimensão do milagre que foi isso aqui. Você pode até entender que foi cheia as covas, que o profeta estava dizendo que covas, ou seja, buracos, seriam cheios de água. E isso é milagre, amém. Mas a dimensão desse milagre não dá para entender. Então a gente precisa voltar um pouquinho para a história, para a gente entender o que aconteceu aqui. Nós iremos voltar para o início, e aproveitar que vamos voltar para o início, vamos extrair alguns ensinamentos, algumas coisas que a palavra nos fala com essa história, amém? Vocês estão com sono? Amém? Estão cansados? Geraldo mesmo trabalhou muito, subindo em andame, escada, mas está aqui para a glória de Deus. Nossos dias não são fáceis, né, Raimundo? Os nossos dias não são fáceis, mas louvado seja o Senhor, que temos forças para trabalhar, que temos saúde, que temos o que fazer. Estamos cansados porque estávamos trabalhando. Amém? Glória a Deus por isso. Não se queixe do cansaço. Se queixe quando você estiver descansado, porque significa que não tinha nada para fazer. É problema. Amém, amados? Aleluia. Então, voltando, pegando do início. Para quem não sabe, quando o rei Acabe morreu, quem ficou em seu lugar foi o seu filho Acasias. Acasias estava aqui nessa parte onde nós lemos? Não. Eliseu estava falando aqui com Acasias? Não. Aqui ele estava falando com Jorão, com o rei de Edom e com Josafá. Mas vamos pegar de Acasias, filho do rei Acabe. Quando Acabe morre, Acasias assume em seu lugar e reinou 2 anos. Aí a Bíblia deixa logo um recado: e fez o que era mal perante o Senhor. Vá vendo. Acasias, um belo dia,
tomou uma queda de uma certa altura, de umas grades, algo assim, caiu. E dali ele adoeceu e fora para a cama. Acasias fica de cama. Quando Acasias está acamado, ele manda alguns mensageiros irem a Ecrom consultar o deus Zebub. Zebub, se não, ao deus Baal Zebub, se não me falha a memória, um deus pagão. Veja que ele era o rei de Israel. E manda consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. Quando seus mensageiros estavam indo, o anjo do Senhor fala com Elias, o profeta. E manda Elias ir a eles e dizer: para onde vocês vão? Por um acaso não tem Deus em Israel, para que vocês vá consultar o Deus Baal Zebub, o Deus de Ecrom? Pois voltem e fala ao seu rei que assim diz o Senhor, que por isso, diga assim comigo, por isso, agora com fé, por isso não levantareis mais daquela cama, mas irá morrer. Agora, por isso o quê? É a nossa primeira lição. Por isso o quê? Simplesmente, amados, pelo fato dele ser um israelita, de ter Deus em Israel, de ter profeta em Israel, e ele ter ido consultar o Deus, ou melhor, ter mandado e consultar o Deus Baal Zebub. O que é que isso tem a ver conosco? Parece que nada, mas tem muito a ver. Amados, eu conheço um caso de uma pessoa que se converteu a Cristo Jesus, estava dentro da igreja a qual eu fazia parte no passado, estava dentro da igreja e consultando terreiro de macumba, indo para lá saber das entidades, coisas. Amados, existem pessoas que estão na igreja, mas em alguns momentos das suas vidas vão pedir conselhos a pessoas que são direcionadas por demônios, a pessoas que têm uma mente mundana. Nós somos crentes e no momento do problema nós chegamos para pessoas que têm uma filosofia completamente diferente da de Cristo e vamos pedir conselhos. Você está com problema num casamento, você conversa com seu pastor, com sua pastora, ela vai chegar para você e lhe dar conselhos dentro da Bíblia. Você está com problema no casamento, você conversa com uma pessoa que tem uma mente mundana, ela vai lhe dar que conselho? Pare e analisa. E assim é em tudo. Quando vai para outras religiões, consultar entidades, aí é pior. Aí já é uma situação que misericórdia. Mas até aqui pessoas nós iremos conversar, nós precisamos ser sábios nisso. Queridos, nem todos que andam com você, que falam com você, que te abraçam, são verdadeiramente seus amigos. Às vezes, infelizmente, até dentro da igreja nós precisamos tomar alguns cuidados com quem conversamos, o que falamos, enfim. Imagina lá fora. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse erro do rei Acasias, entenda que o sábio, ele não aprende com seus próprios erros, ele aprende com os erros dos outros para não praticar o mesmo.
A primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, é que o meu conselheiro é o Espírito Santo. Eu aprendo que a pessoa que eu consulto é o Espírito Santo. Acasias, se ele queria saber se ia levantar daquela cama, ele deveria procurar o profeta Elias, porque o profeta Elias seria a boca de Deus para a vida dele. No nosso caso, nós temos diretamente um acesso ao Espírito de Deus e podemos consultá-lo. E também podemos consultar pessoas que serão boca de Deus. Agora, pessoas que serão boca de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Porque o rei Acasias, a Bíblia é bem clara. Quem tiver alguma dúvida pode ler 2 Reis, capítulo 1. Aí você vai ver. Os versículos 1 e 2 está falando logo. Aí vai contando a história e fala, por isso ele morreu. Por isso morrerá. Por causa da consulta a deuses pagãos. Amém? Aí, amados, Elias, quando deu o recado, os homens voltaram, chegaram para Acasias, falaram a ele o que o profeta tinha falado. Acasias tomou logo um susto. Por que vocês já chegaram? Foram tão rápidos? Aí ele contou a história, que não tinha chegado até lá, que Elias tinha, no meio do caminho, interceptado, e tinha mandado tal recado. Queridos, o rei Acasias pegou um capitão de 50 e mandou atrás de Elias. Um capitão de 50 com os seus 50 soldados e mandou atrás de Elias para trazê-lo. O capitão de 50 chegou lá, homem de Deus. O rei mandou vir aqui lhe buscar, desce, ele estava no monte, desce. Lugar de homem de Deus, viu, amados? Lugar de homem de Deus eu aprendo aqui que é no monte. E quando eu vos falo monte, eu não estou nem falando do espaço físico. Quando eu falo monte, eu estou me referindo às coisas do alto. Lugar de homem e mulher de Deus é ligado nas coisas do alto. Amém? Aí ele chega, homem de Deus, o homem que estava lá no monte. O rei manda que desça. Elias olhou para ele e disse, se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus agora e mate você e os seus 50. O fogo caiu e matou todos. O rei Acasias não se contentou, mandou mais outro capitão com mais 50, que chegou lá e falou a mesma coisa ao homem de Deus, e o homem de Deus respondeu da mesma forma, e o fogo caiu novamente e matou todos os 51. O capitão com os seus 50. O rei não se contentou, mandou mais outro capitão com mais 50, só que esse fez diferente. Esse chega diante do profeta Elias, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar. Quando ele se ajoelha diante de Elias, eu sei que nós devemos nos ajoelhar somente diante do nosso Deus, nos prostrar apenas para o nosso Deus. Mas quando aquele homem, ele se prostra diante de Elias, ele está dizendo, tu é maior do que eu. Ele está reconhecendo que Elias era verdadeiramente um homem de Deus e que o poder de Deus estava sobre a vida do profeta Elias. E ele diz assim, profeta, homem de Deus, tem misericórdia, estou falando com minhas palavras, viu, amados? Tem misericórdia da minha vida e da vida dos meus 50. O primeiro capitão já veio aqui com seus 50, morreu. O segundo morreu também, eu não quero morrer. Tem misericórdia. Eu vim aqui porque o rei, eu vim aqui pedir para que tu fosse comigo. Rei, manda chamar. Ele chegou, amados, embora ele fosse o capitão, ele chegou com humildade. Resumindo, humildade.
Algo que nós precisamos ter, humildade. Quando Deus te levantar para alguma coisa, algo que você precisa ter é humildade. Se Deus te coloca no altar para cantar, para dançar, para pregar, se Deus lhe coloca à frente de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 1000 pessoas, de 5.000 pessoas, seja lá de quanta for, tamanha seja a multidão, se Deus lhe coloca à frente, você precisa ser humilde. Em tudo precisamos ser humildes. Se somos prósperos e temos um pouquinho mais de que alguns, precisamos ser humildes. A humildade faz a diferença. Aquele homem soube chegar, os 2 primeiros não souberam. Os 2 primeiros chegaram com o peito estufado, o outro chegou prostrado. Precisamos aprender a nos prostrar, ser humilde diante das pessoas e prostrado diante de Deus. Amém? Humildade. Eu aprendo aqui humildade. Eu aprendo aqui a saber entrar e a saber sair em qualquer lugar, sem querer ser maior nem melhor do que ninguém. Humildade. Podemos chegar, amados, em uma casa que não tem nem o que comer, e nem por isso nos exaltar porque nossa geladeira está cheia. Podemos estar chegando para dar. Está ali, né, o negócio da cesta. Podemos estar chegando para dar, mas com humildade. Porque se nós dermos com soberba, de nada adianta. Deus, Ele rejeita os soberbos. Amém? Diga para o teu irmão, humildade, viu? Amados, da forma que esse homem chegou, com humildade, com simplicidade, reconhecendo o poder de Deus na vida do profeta, o anjo se levanta e diz: vá. Se o anjo manda Elias ir, dá até para entender que Elias não estava muito a fim de ir. Mas o anjo diz: vá, e diz: não temas. O anjo disse a Elias: vá e não temas. A mesma coisa o Espírito de Deus nos diz: não temas. Não temas. Nenhuma situação. O rei Acasias era o rei que fez mal perante o Senhor. Era um rei ímpio. E que não estava muito feliz com Elias, porque a profecia de Elias fora que ele iria morrer. Então ir até o palácio ali era um suicídio. Mas um anjo disse: vá, não temas. Qual situação de temor está na sua vida? Eu não vou dizer que é o anjo do Senhor dos céus, aquele que de asas, que as asas encobrem os rostos, outras os pés e as outras voam. Não vou dizer que é esse anjo, querubim, serafim, não. Mas o Espírito de Deus nos diz: não temas. Não temas. Amados, a pessoa mais forte que pode existir é conosco. A pessoa mais poderosa que pode existir é com você. Você que está passando por situações que está te deixando com medo, atemorizado, Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Não temas. Então somente crê no Senhor. Somente isso. Aleluia. Queridos, Elias foi. E para acabar de completar, diz a Bíblia que Elias chegou na cara do rei e falou tudo o que tinha falado aos seus servos. Tudo. O que foi que o rei fez?
nada. Nada. O que é que eu aprendo com isso que Elias fez, falar na cara do rei? Amados, aqui eu aprendo a ser profeta. Com essa simples passagem que Elias chegou na cara do rei e falou tudo, eu aprendo a ser profeta. Porque profeta, ele não fala o que o povo quer ouvir. Ainda que seja um povo poderoso, financeiramente falando, em posição social, ainda que seja um povo, uma pessoa poderosa, pessoas poderosas, o profeta não fala o que aquela pessoa quer ouvir, o profeta fala o que Deus manda. Semana retrasada estava pregando no centro de recuperação sobre Miquias. Veja o que Micaías falou. Eu vejo Israel como um rebanho sem pastor. Em outras palavras, tu vai morrer, Acabe. Tu vai morrer, rei Acabe. Rei Acabe diz, prenda ele. Sustenta ele com pão de amargura e água pão e água. De amargura, de tormento, um negócio desse. E só solte ele quando eu voltar. Se tu voltar, não foi Deus que falou comigo. Em outras palavras, tu pode fazer o que for, mas tu não vai voltar. Isso é ser profeta, é falar o que Deus manda. Amados, tem muitas pessoas que animadores de palco, animadores de púlpito, animadores de crente. O Evangelho, se nós lermos a Bíblia mesmo, a gente vai ver que a maioria das profecias não trazia tanta alegria, não. Trazia conserto, trazia puxão de orelha, trazia ensinamentos da verdade. Jesus curava assim, Jesus prosperava assim, até dinheiro de boca de peixe apareceu. Mas vá ver a mensagem de Jesus. Vá ver os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, tinha uma multidão, e aquela multidão começou a cair fora. Por quê? Porque o ensinamento era verdadeiro. Jesus não estava atrás de animar aquele povo, mas sim de trazer a verdade, porque profeta, ele traz a verdade. Homem de Deus, traz a verdade. Doa a quem doer. Começaram a sair um a um. Saíram, só ficou os 12. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês não querem ir também, não? Profeta, fala o que Deus manda. Amém? Amados, só durou 2 anos o reinado de Acasias. 2 anos. Aí quando Acasias morre na cama, não levantou, a palavra do profeta se cumpriu. Quem assume o seu lugar? Jorão, que também era filho de Acabe. Porque o rei Acasias não tinha filhos, Jorão assume em seu lugar. E agora nós já estamos chegando pertinho da passagem que nós lemos. São, amados, que quando Jorão assume o lugar de Acasias, você vai ler lá no início também, Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Você pode reparar, quando a Bíblia fala dos reis, de todos os reis, ele começa falando, e fez o que era mal, e fez o que era reto perante o Senhor. Será que se isso não fosse tão importante, ele iria colocar em todos os reis? E eu faço uma pergunta.
Se Deus fosse escrever sobre nós, no lugar de Jorão tivesse o nome Geraldo. Geraldo fez o que era tararã, perante o Senhor. O Anderson fez o que era tararã, perante o Senhor. Tairone fez o que era tararã, perante o Senhor. Raimundo fez o que era. Enfim, se fosse colocar o nosso nome, amados, o que teria? Fez o que era bom ou fez o que era mal? Nós precisamos, ao invés de estar olhando tanto a vida das outras pessoas, ao invés de estar apontando tanto o pecado do irmão, a falha do pastor de tal igreja, ou até do pastor da sua igreja, ao invés de estar olhando tanto o seu vizinho, nós precisamos olhar para as nossas vidas com sinceridade. O que é que eu tenho feito diante do Senhor? Quem tem sido o Anderson da Silva Santos? Que crente tem sido eu? Será que as minhas atitudes têm sido de homem de Deus? Ou será que eu tenho entristecido o coração de Deus? E eu lhe garanto que se tu olhar com honestidade, tu vai achar muitas falhas. Eu particularmente, todos os dias, tenho coisas na minha vida para estar falando com Deus e dizer, eu errei. Não é possível que eu seja o único crente aqui nessa igreja que tem tantas falhas. Não é possível. Aquele que diz não tenho, é porque não está se olhando. E só em dizer não tenho, já é uma falha. Vamos buscar conserto com o Senhor, amados. Vamos buscar conserto com o Senhor. Amém? Aí Jorão assume no lugar de Acasias. Jorão, amados, naquela época, o rei da Síria pagava tributos a Israel, na época de Acabe. Porém Acabe morreu, aí entra o rei Acasias, como falamos. Aí com 2 anos morre, aí, logo acidentado, acamado, aí morre, aí vem Jorão. O rei da Síria disse, oxe, eu vou pagar imposto mais nada aí, rapaz. Esse negócio está bagunçado. A Bíblia diz que ele deixa de pagar o imposto. Aí Jorão levanta, começa a fazer a contagem do povo para entrar em guerra. Estamos chegando na passagem que lemos. Preste bem atenção, para entrar em guerra com a Síria. O rei Acabe pergunta a Josafá, você está comigo? Josafá diz, estou. Meu povo é teu povo e tal, lá vai. Josafá já tinha feito essa burrada com Acabe, quase morre. Quem conhece a história sabe que quase morre. Porque o rei Acabe sabia que ia morrer quando Micaías disse que ele iria morrer. O rei Acabe sai da posição de rei de Israel, se disfarça no meio dos soldados e deixa o rei Josafá lá em cima como rei. Para todos os efeitos, Josafá era o rei de Israel, mas não era o rei de Judá. Para que quando viessem matar Acabe, matasse Josafá no lugar dele, amigo traíra. Cuidado com seus amigos. Cuidado com aqueles que dizem ser seus amigos. Aí, como não bastasse essa falha com Acabe, aí ele vai agora e faz uma aliança com o filho de Acabe, com Jorão. Quase morre também, não assassinado. Vamos chegar lá neste instante. E eles foram, amados, se juntaram e foram à guerra contra os sírios. Foram por onde? Vão por onde, Josafá? Pergunta Jorão, rapaz, vamos por Edom. A gente aproveita e leva o rei de Edom junto conosco. Aí foram os 3 reis para guerrear contra a Síria. Amado, a Bíblia diz que eles caminharam, estamos agora chegando onde lemos. Eles caminharam 7 dias no deserto. Diga para o seu irmão, 7 dias. 7 dias aonde? Aonde? Amém. Eles caminharam 7
dias no deserto. Aí no 7º dia, acredito eu que foi um soldado beber água. Aí quando botou a caneca lá, o cantil para encher, cadê água? Cadê água? Aí um pergunta para o outro, cadê água? Tu tem água aí? Não, rapaz, a água ali acabou, não tem mais outro reservatório. Não. Acabou. Amados, a água acabou, literalmente. Agora, 7 dias de caminhada, vamos imaginar. Digamos que nós, um de nós aqui, ou uma equipe, toda a igreja, a gente sai daqui para Salvador andando. Acho que não vai dar 7 dias, mas a gente, vamos imaginar que a gente saiu. Aí chegou no meio do caminho, acabou a nossa água que a gente levou. O que é que a gente faz? O que é que a senhora fazia, irmã Glorinha? Ia atrás de água. Aonde? Não. Uma casa, batia na porta, um posto de gasolina, eu encostava logo no primeiro posto. No deserto você vai achar o quê? 7 dias andando no deserto, acaba a água. Outra, não era... Aqui deve ter o quê? Umas 50 pessoas aqui? Mais ou menos. Não eram 50 pessoas, era 3 reis. Pelo menos Josafá e Jorão estavam cada qual com seu exército. Então tinha muitos homens. Acabou a água no meio do deserto. E agora o que fazer? Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: o meu Deus é Deus do impossível. O que fazer, amados? 7 dias. Aí, olha, Jorão que era o cabeça daquela guerra, era o rei de Israel, a guerra era com ele. Os outros estavam indo ajudar ele. O que foi que ele falou? A primeira coisa que ele diz, olha, chega, me deu raiva. Chega a dar raiva quando lê. Ele abre a boca e diz: ai, Deus trouxe a gente aqui para matar os 3 reis no deserto. Amado, se eu sou Deus, eu mandava fogo na hora. Amado, ele não ia ter tempo nem de terminar a frase. Quando ele falasse: Deus trouxe esses 3 reis para, antes dele completar, matar no deserto, eu matava ele. O quê? Se eu sou Deus? Agora, ainda bem que Deus não é como eu seria se eu fosse ele. Sabe por quê? Senão quem já ia estar morto há muito tempo era eu. Entendeu, amado? É muito fácil eu cometer um erro e colocar a culpa em alguém, em Deus, no meu irmão, em fulano, em cicrano. O difícil, amados, é eu olhar assim para mim e dizer: eu errei. Eu errei. E chegar para o irmão e dizer assim: meu irmão, me perdoe porque eu errei. E eu estou disposto a arcar com a minha responsabilidade em relação ao erro que cometi. Não é fácil. É mais fácil nós inventarmos desculpas, nós barganharmos, ou até mesmo colocar a culpa em Deus. Quem esqueceu de pegar água, ou quem pegou pouca água, não foi Deus, foi Jorão, Josafá e o rei de Edom. Só que aí Josafá diz: epa, peraí, tem algum profeta por aqui? Amados, eu aprendi muito aqui. Só nisso aí, Jorão disse: Deus nos trouxe para nos matar. Aí Josafá diz: ei, peraí, tem profeta por aqui? Veja a diferença da posição de um homem de Deus. Tem algum profeta por aqui? Pare e analise. Josafá não tinha tudo para ir com Jorão?
Josafá estava lá também no deserto. Estava lá também praticamente morto, amados, porque se eles voltassem 7 dias andando, não ia aguentar chegar e ia morrer de sede no meio do caminho. Se eles continuassem a guerra, iria morrer nas mãos dos moabitas. Como iria lutar com sede? Estava numa sinuca de bico, como diz o ditado popular. Mas o que Josafá diz ele foi com Jorão? Ele foi Maria, vai com as outras? Não, ele diz ao contrário: ei, tem profeta por aqui? Quantas vezes pessoas chegaram para você, falando mal, acusando, apontando erros dos seus pastores, ou erros, ou o que as pessoas acham que é erro? Qual foi a sua posição? Você foi Maria, vai com as outras? Quantas pessoas acabam tomando raiva de outros, seja líder, seja amigo, seja lá o que for, por causa de um comentário de outro que não tem nada a ver. Pessoas que vêm mandadas do inferno para envenenar a cabeça do outro. Amado, seja sábio. Não se deixe ir pela cabeça de ninguém. Se deixe ir pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é seu irmão endemoniado, que vem acusando as pessoas, apontando as pessoas, falando mal de todo mundo. Ninguém presta. A liderança não presta, o louvor da igreja não presta. Ninguém presta. Sua cabeça é o Espírito Santo. A sua cabeça é Jesus Cristo, que deu a vida por essa pessoa que os outros dizem que não presta, que deu a vida por você para te salvar. Ele é o cabeça da igreja. A sua direção é a palavra. E a palavra diz para nós nos amarmos e suportarmos uns aos outros em amor. Josafá não foi na onda de Jorão. Tem profeta? Tem. Aonde? Ali. Ali pertinho tem um profeta. Que profeta? Aquele que carregava água para Elias, ou seja, aquele que servia a Elias, aquele que aprendeu com Elias, aquele que é sucessor de Elias. Josafá disse: certamente a palavra de Deus está com ele. Amado, outra coisa que eu aprendi aqui, história fala muito comigo. Outra coisa que eu aprendi aqui, às vezes a situação está preta, a coisa está difícil, nós estamos vendo tudo fechado, céu de bronze, a gente está vendo assim, olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer. Olha para frente, mar vermelho, olha para o outro lado, montanha, para o outro lado, montanha, para trás o exército de Faraó, para onde eu vou? Tem situações que chegam nas nossas vidas assim. No caso deles, 7 dias andando, todo mundo morrendo de sede. Se volta, morre, se vai, morre. Vai para onde? E aí você às vezes até pensa que Deus se esqueceu de você. Mas eu estava analisando, amados, que nesse caso aqui, o local que a água faltou foi o livramento de Deus. Enquanto Jorão estava dizendo que Deus tinha trazido eles para matar, eu já digo ao contrário, a água, Deus fez milagre, que a água acabou no lugar certo. Porque se acabasse no dia anterior, eles estariam perdidos, que eles estariam um dia de viagem distante da casa de Eliseu. Se tivesse faltado 2 dias anteriores, pior ainda. Faltou no lugar certo.
Às vezes tu está passando por determinada dificuldade, mas você está no lugar certo. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não está entendendo, mas é Deus agindo, Deus te chamando para o propósito dEle, Deus te colocando no lugar certo e o milagre vai acontecer. Aleluia! Foram para a casa de Eliseu. Amados, se Elias disse a verdade na lata do rei Acasias, imagina Eliseu que tinha porção dobrada de Elias. Eliseu olha para o rei Jorão e diz: o que tenho eu contigo? Vai consultar os profetas de seu pai, finado Acabe, de sua mãe Jezabel, vai. Tenho nada contigo. Aí Jorão abre a boca, a mesma bobagem que ele tinha falado lá atrás, ele fala na cara do profeta. Ele diz: não, eu estou aqui porque Deus nos trouxe para nos matar aqui nesse deserto. Amado, pense. Aí, olha, no início da chamada de Eliseu, no início, logo quando ele exerce o papel de profeta, os meninos chamou ele de careca, e ele mandou que viesse a ursa e matasse tudo. Eu digo, a caminhada converte a gente cada vez mais. Imagine se Jorão falar isso naquela época. Imagine. Mas aqui, para a sorte de Jorão, Eliseu estava de boa. Só disse umas duas. Eliseu disse: olha, se Josafá não tivesse aqui, eu nem te daria atenção. Em outras palavras, eu ia lhe fazer de cachorro. E eu aprendo aqui também. Josafá estava com a pessoa certa? Não. Agora Jorão estava com a pessoa certa. Por ele estar com a pessoa certa, foram salvos Jorão e todo o exército dele. Porque ele estava com a pessoa certa. E eu te pergunto, com quem tu tem andado? Quem são as pessoas que têm entrado na sua casa? Quem são as pessoas que têm te acompanhado na rua? Quem são as pessoas que você troca, conversa, que você conta a sua vida? Quem são as pessoas? Aí, nós chegamos ao que nós lemos. E já estamos encerrando a mensagem. Porque o horário não me permite mais. Amados, a primeira coisa que Eliseu fala: trazei-me um tangedor. Quem sabe aqui o que é tangedor? Ninguém? Sangue de Jesus tem poder. Eu sou um tangedor. Marcos é um tangedor. Vinícius é um tangedor. Edson, tangedor. O tangedor é o que toca. É o músico. Hoje chamamos de levita. É um músico. Então trazei-me um músico, trazei-me um adorador. A primeira coisa que o profeta fala: trazei-me um adorador. E eu te pergunto, você tem trazido para a sua vida, para o teu cotidiano, a adoração? É preciso ter adoração na sua vida, nas nossas vidas. Se você não tem o costume de adorar, traga para a sua vida o costume, o hábito de adorar. Vai orar? Adore antes. Ah, mas eu não sei tocar nada. Amados, Deus lhe deu uma garganta, uma boca cheia de dente, uma língua que fala, uma voz bonita, abençoada. Abre essa boca e clama e adora ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus!
Coloca, amado, um CD, um celular, essas caixinhas de som, seja lá o que for, bota louvor, acompanha. Começa a adorar, adora. O louvor, amados, o louvor transforma o ambiente. Eu não sei explicar muito, porque as coisas espirituais não têm explicação. Eu só sei que é assim. Ele transforma o ambiente. É uma chave que liga a terra aos céus, sabe? Maravilhoso. Então louve. Entra no teu quarto, tenha um momento de louvor, de oração, de leitura da palavra, enfim, mas tenha um momento de louvor. Aí ele fala o tangedor vem e começa a tocar a sua harpa. Aí acontece o que nós lemos. Eliseu diz: cavem covas. Já estou no fim, há 5 minutos de finalizar a mensagem. Cavem covas, buracos. Vocês não verão vento. Se vocês queriam ver chuva para encher os buracos, vocês não vão ver nem vento, quanto mais chuva.